Ok, estamos de volta. Lembrando que Negócio na Pauta tem oferecimento do Guaraná Geneve, do energético Team Power, da Cimento Bravo e da Lojas Centro Elétrico. O Banco do Nordeste anunciou recentemente um programa de renegociação de dívidas. O Isaac aqui até já falou. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Isaac, né? Assim, eu peguei um dinheiro do Banco do Nordeste, não consegui pagar por causa de pandemia, não sei o que mais, parará. Quais são todos os passos que você tem que dar? Bom, essa lei ela tem condições muito vantajosas. Ela permite o cliente tanto liquidar quanto ele fazer a renegociação. Obviamente que para fazer liquidação ele tem um desconto muito maior. Isso, ele tem um incentivo maior se ele fizer a liquidação, mas ele também pode fazer a renegociação. Na renegociação ele tem abatimento de juros? Como é que a gente pega a operação, nós atualizamos, tiramos os juros, as moras, atualizamos com o encargo do IPCA, e a partir disso vai ser menor do que os encargos contratuais. E a partir disso, a gente vai aplicar o indexador. Caso ele liquide, a gente já aplica o desconto de 60% até 90% no ato. Caso ele renegocie, a gente vai conceder o desconto como bonificação. Então, a gente vai fazer o rescalonamento da operação até 2032. Então, se forem operações comerciais, ele vai ter parcelas mensais. Se for rural, ele vai ter parcelas anuais. E a cada pagamento de uma parcela, ele vai fazer jus a esse bônus. Então, o bônus de 20, de 80, ele não vai ser no momento da renegociação. A gente atualiza pelos encargos e no momento que ele efetivar o pagamento, ele tem o benefício da renegociação com desconto em razão do enquadramento na lei. Basicamente é isso. Para que o cliente ele tenha o benefício, como nós comentamos, ele precisa ter um enquadramento, né? A lei prevê que a operação tenha sido contratada em 2017, a data vai ser de corte, são 7 anos. Então, se ele fizer hoje, por exemplo, a data de corte vai ser dia 1º de abril de 2017. Era uma pergunta importante, assim, de quanto tempo pode ser essa dívida, né? As operações elas devem ser contratadas até 2017 para trás. São 7 anos atrás. São 7 anos, isso. Então, quem contratou 1990, 95 até 17, que estivesse em inadimplência na posição do dia 31/10 de 2021 e permanecer até hoje, ele tem o benefício. Caso ele tenha contratado após essa data de 2017, infelizmente ele não tem enquadramento nessa lei. Bem, uma outra questão. A pessoa está inadimplente, né, resolveu negociar e, além da negociação, ela pode acessar outra linha de crédito para começar um outro tipo de financiamento? Arthur, esse é um outro grande benefício que o cliente tem ao renegociar ou liquidar a sua operação. Porque se ele está hoje inadimplente, possivelmente ele está com a sua operação ajuizada. Ele foi executado e está se discutindo judicialmente. E isso impede o cliente de ter acesso ao crédito. E a partir do momento em que ele faz a regularização da operação, ele passa a ter acesso não somente ao Banco do Nordeste, como também ao sistema financeiro convencional, porque ele vai deixar de ter restrições e ele vai melhorar o score dele, o credit score, e ele vai poder fazer análise de crédito, já que não há mais nenhum tipo de restrição. A lei, inclusive, faz muito bem menção a isso. Ele não fica com restrições internas e nem externas, obviamente, e aí ele precisa, obviamente, passar por uma análise de crédito, mas ele passa a ter essa possibilidade que hoje não existe em razão do inadimplemento e possivelmente da execução. E por falar em execução, a gente tem muitas operações, inclusive de valores milionários, em que às vezes um dos entraves, além das questões de atualizações e ausência de bônus, a questão também judicial, porque há uma obrigatoriedade dele pagar honorários advocatícios em razão da execução. E a lei, já para garantir também o benefício, ela estabelece como percentual máximo de cobrança de honorários 1% para o cliente. E aí, se a gente falar de operações como a gente tem aí de mais de uma dezena ou de 2 dezenas de milhões, isso tem um impacto significativo
no momento da decisão do empresário. Isso aí acaba a gente sendo o gol ou não gol, né? Paga ou não paga. Mas isso é uma questão importante, que, por exemplo, a safra 22-23 foi uma safra extraordinária no Brasil, chegando a 330 milhões de toneladas. Todos os estados cresceram, Maranhão cresceu bastante, Piauí cresceu bastante. Mas já se está pensando em dificuldade nessa safra atual, em vários locais com quebra de safra por questões climáticas. Nessas condições do agronegócio, em que há uma perda significativa ou até total da safra para o agricultor, como é que é essa tratativa para quem financiou? A gente avalia muito o caso em concreto. A gente, ao fazer uma renegociação, por não ser com base legal, quando a gente tem uma base legal, que é o que nós temos hoje, a gente, obviamente, generaliza as renegociações e uniformiza. No caso específico, nós não temos ainda nenhum dispositivo legal que trate a respeito. Então, a gente vai avaliar o caso em concreto, nós temos equipes técnicas que fazem as visitas para fazer a verificação de perdas. E aí, uma vez constatada as perdas, emite-se um laudo, e esse laudo ele vai ser uma ferramenta para acessar também a renegociação. A propósito também, mas nós só tivemos... interrompendo, esses financiamentos, empréstimos ao agronegócio, eles têm um seguro, né? Não obrigatoriamente. Não obrigatório. Não, quando nós trabalhamos com um tipo de garantia que não é penhor. Quando se trabalha com garantia de penhor exclusivamente, existe a obrigatoriedade de se fazer o seguro para a safra. Mas não há hoje essa obrigatoriedade como nós trabalhamos. Então o cliente ele pode optar ou não por fazer o seguro. E aí, obviamente, ele assume o risco ao não fazer. O seguro ele onera mais ou menos quanto por cento o total da taxa? Isso vai depender muito do período, porque existe, por exemplo, a subvenção. Quando o cliente ele consegue a subvenção do governo federal, e aí tem alguns estados que conseguem, sobretudo na região sul do país, que eles conseguem ter um acesso, às vezes, muito mais rápido, e por questões também climáticas, que eles têm mais intempéries, o seguro ele pode auxiliar. Quando não há, por exemplo, a subvenção, o preço ele aumenta bastante, o que às vezes inviabiliza, ou o cliente ele opta por não fazer a operação para não encarecer o custo dele. Né? Exatamente. Agora a gente também fez um levantamento, estávamos preocupados com essa questão, e aí nós temos nossas equipes técnicas, temos também parcerias para buscar saber qual seria o impacto na produtividade do nosso estado. E aí a gente, no final do ano passado, dezembro, a gente teve um momento de tenso. Das condições climáticas? Perfeito. Impacto na produtividade. A gente tem colhido relatórios periódicos. No geral, nós estávamos com uma preocupação grande. A gente também conversa com outros estados, mas aqui especificamente no Maranhão, estávamos preocupados com relação à produtividade. Não tivemos fatores assim adversos que tivessem impacto tão grande. Nós tivemos um custo maior em razão de replantio, algumas áreas, algumas perdas que foram inevitáveis, mas não como se estava cogitando, por exemplo, em dezembro, que já estava um cenário muito mais nebuloso. Agora a gente já tem um cenário muito mais realista, o impacto foi menor. A grande questão que está pegando hoje maior é a questão da comercialização. E aí é uma pauta que dá para se trabalhar com outros entrevistados, a gente também pode participar, mas aqui quem trabalha com commodity precisa ter hedge, você precisa fazer uma proteção. E essa proteção, ela passa no momento que você precisa comprar bem, mas você precisa travar, por exemplo, o custo da sua operação. Você precisa ter mecanismo, e o mercado oferece, são mecanismos do mercado futuro, em que você trava a sua operação, e aí fica sempre aquela expectativa do produtor. Porque a commodity, pela natureza, ela vai ter oscilação de preço. Qual o momento ideal e qual o preço ideal? E aí a gente sabe que não existe expectativa, existem estudos, mas você nunca vai acertar qual o preço ideal. Então, o que a gente recomenda é que você faça preço médio, que você sabe o seu custo, então... Faça a venda antecipada, né? E você pode, pelo menos no início da sua operação, você pode fazer uma comercialização para custear aquilo que você teve como
despesas da operação, garante o seu custo e você vai, de acordo com o seu consultor, fazendo análise do cenário e fazendo vendas periódicas conforme o período. Se você tentar acertar o melhor período, eu posso lhe garantir que você vai errar, porque para acertar o melhor é uma bola de cristal que especialistas não têm, né? A recomendação é fazer preço médio, comprando, vendendo de maneira paulativa, claro, com fundamentação técnica, mas fazendo vendas esporádicas, nem ser toda no início, nem toda no final, porque é um risco muito grande. Esse eu acho que é um aspecto talvez crucial, né? Em qualquer negócio, no agro, né, que é um negócio cíclico, Sim. Talvez seja crítico. O banco dá alguma consultoria aos clientes em relação a isso aí? O banco não faz parte da atribuição do banco, nós não temos um produto que nos dê, por exemplo, essa ferramenta para colocar à disposição dos nossos clientes de maneira institucionalizada. Sim. O que existem são as expertises, o conhecimento dos gestores, das agências que estudam em relação ao mercado. A gente também tem, como você falou, o ETN, que é uma área técnica do banco, que faz estudos. E aí a gente, nos conhecimentos que nós temos, a gente vai trocando ideias com os nossos clientes e a gente tem percebido que, de alguma forma, a gente também tem estimulado e de maneira positiva, mas não é algo institucionalizado, um produto que o banco tenha. Agora, uma coisa que se percebe através dos estudos que a gente acessa, né, seja Ministério da Agricultura, das universidades, até mesmo das agências internacionais, é que o custo da produção aqui no Maranhão, da porteira para dentro, ele ainda é um custo elevado, principalmente se você compara com o campeão, né, que é o Mato Grosso. Sim. E acaba se equilibrando porque nós estamos muito próximos dos postos de embarque, do porto de embarque, que está se tornando o grande porto de embarque do agronegócio brasileiro, que é o Itaqui. O que carece aqui? É basicamente a infraestrutura? Vocês têm alguns estudos sobre isso? Ou é insumos? É o fertilizante que está caro aqui? O que é basicamente? Existem vários fatores que impactam no custo de produção. A gente teve num período passado, e aí voltando um pouco mais no tempo, nós não tínhamos, por exemplo, variedades que eram adequadas para a nossa região, que isso tinha um custo muito grande. E mas também afetava a produtividade, é isso? Né? É isso, que afetava a produtividade, né? E aí a gente foi melhorando isso, foi um indicador que foi também aliviando no bolso, possibilitando fazer também uma segunda safra, né? Porque você começou a ter mecanismos de verificação qual era a melhor variedade para o momento, então isso foi melhorando a situação. E aí você passa por uma série de outras situações que envolvem logística, que envolve... nós temos o benefício, como se falou, da localização geográfica, que para a gente é estratégico. O Porto do Itaqui também é um porto que é conhecido hoje, destaque no Brasil, que inclusive cresceu muito nos últimos anos e tem sido importante para o nosso estado. Mas existem, de fato, algumas outras questões que são ainda sensíveis e que dependem, obviamente, de ações em conjunto do setor público, do setor privado, para que esses indicadores eles melhorem a questão de estrutura, por exemplo, que a gente tem também uma necessidade aqui no nosso estado, da armazenagem. Sim. Né? Que acaba sendo o problema hoje do Brasil. Do Brasil, né? O Brasil hoje, quando se produz bem, gera-se um problema. Nós temos hoje, em média, 60% máximo de armazenagem no Brasil. Isso também gera um fator negativo para o produtor. E quando ele tem, por exemplo, armazenagem, ele passa a ter poder de venda também. Sim. Porque ele não custodia reter, né? a produção nas trades ou nos parceiros, mas ele passa a ter o poder sobre o produto e comercializa no momento apropriado. E aí, vendendo o nosso produto também, a gente tem um produto que é de comercialização. A gente faz o financiamento da armazenagem e colocamos também à disposição do cliente um produto que é uma comercialização, que ele liquida a operação de custeio e a gente dá mais 6 meses para ele vender o produto no momento adequado. Então a gente junta o financiamento de armazenagem, mais crédito para comercialização, para que ele possa melhorar a sua venda, o seu preço final, que é tão importante em momentos como esses que acontecem em nosso país. Perfeito. No próximo mês, agora em maio, nós vamos ter a partir do dia 13 até o dia 17, 18, a grande feira do agronegócio aqui no Maranhão, que é a Agrobaus.
acredito que o Banco do Nordeste vai estar lá. Né? Inclusive o banco, ele participa desde a primeira edição, o banco é patrocinador oficial também da Agrobalsas e nós estaremos lá com o nosso time, nossos gestores da região do agronegócio. E é uma feira que a gente realiza muitos negócios, né? Muitas prospecções. É um momento realmente uma feira de negócios e que é importante, que dá visibilidade não apenas para a região de Balsas, mas para todo o estado e com pessoas, com autoridades do Brasil, autoridades técnicas e autoridades civis e políticas que fazem uma grande diferença nesse evento para o nosso estado. Sem dúvida. O Negócio na Pauta vai estar lá na Agrobalsa esse ano. Eu queria agradecer a sua presença, Isaac. Muito obrigado aqui. Acho que foi muito esclarecedor tudo que você falou. E desejamos sucesso ao Banco do Nordeste, mais crescimento ainda de crédito esse ano. Nós agradecemos pelo espaço tão rico, tão oportuno, de apresentar um pouco do que o Banco do Nordeste tem feito aqui no estado do Maranhão. Esses números que nós apresentamos de 6,5 bilhões no ano passado e quase 1,5 bi já em 2024, eles geram negócios, geram oportunidade, ocupação, aumentam a massa salarial e tem impacto direto na vida dos maranhenses. Então, nós agradecemos, o banco fica à disposição de todos os empreendedores, seja do campo, seja da cidade, pequeno, médio, grande. Nós estamos de portas abertas para receber a todos. E aproveito também a oportunidade para convidar as empresas, as instituições que são representativas para um evento que nós vamos fazer agora no dia 11 de abril, um evento sobre reinvestimento. É uma excelente oportunidade para as empresas, indústria, agroindústria, setor de turismo também e de infraestrutura, para que eles possam, vai ser na superintendência aqui na Holandeses, no Calhau. O cliente ele tem a possibilidade de fazer um reinvestimento do seu imposto, até 30% do imposto devido para quem tem lucro real, ele pode reinvestir para a compra de maquinários e equipamentos para a própria empresa. Então é um incentivo fiscal de muita importância que nós aqui divulgamos e vamos fazer esse encontro, a gente vai apresentar melhor as condições para as empresas e nós já deixamos o convite para todos os empresários, telespectadores e para o seu programa também, se fizer fazer a cobertura desse evento, que é uma oportunidade para as empresas reinvestirem aquilo que seria pago como imposto. Iremos com prazer. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta é um oferecimento de Centro Elétrico, Cimento Bravo e Indústrias Psyll. Todos os programas estão disponíveis em nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro.